Olá, eu sou Letícia do Roma ABC, sou empresária, consultora empresarial e mestre em controladoria. Hoje eu vim para falar um pouquinho para você sobre a questão do processo, né? Como implantar, os processos na sua empresa. Primeiramente, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é se você acredita no processo da sua empresa. Você acredita que com a organização do processo você vai ter diferença no dia a dia, vai ter diferença na informação que você vai receber? Se você acredita que sim, pode continuar então assistindo o meu vídeo. A primeira coisa que deve ser feita numa empresa, quando se sente a necessidade de que é necessário implantar processos, é que alguém, principalmente o dono, compre a ideia. Essa é a primeira pessoa que precisa identificar essa necessidade na empresa, e ela, então vai ser o elo de ligação, provavelmente entre o consultor empresarial e os gerentes, ou mesmo os funcionários que terão então que aceitar esta consultoria de processo a ser feita, este mapeamento a ser feito, essa abertura das informações a ser feita pelo consultor. Então a primeira pessoa que precisa comprar a ideia da consultoria de processos, de uma implantação de processos, de uma profissionalização da empresa é o empresário. Eu mesma já atendi clientes que queriam muito ter o processo implantado, mas ao mesmo tempo não conseguiam passar, não conseguiam incentivar os funcionários a fazerem as atividades, a seguirem o cronograma de implantação de um processo. Então, infelizmente, esse tipo de consultoria, ela não vai à frente, Muitas vezes a gente acaba não dando seguimento na consultoria de processo, porque o empresário, o dono da empresa, ele precisa estar imbuído dessa vontade de ter os processos mapeados, de ter os processos implantados na sua empresa. Então, o essencial é que o dono da empresa compre a ideia, eu sempre tenho uma frase, se você não acredita no processo, quem vai acreditar, Se você não acredita que o processo pode modificar a sua empresa, quem vai acreditar que um mapeamento, que um fluxograma, que um desenho, que um POP, ele vai te auxiliar no dia a dia, que ele vai te facilitar o trabalho, E que, na verdade, a consultoria de processo, ela não está perseguindo ninguém, Ela não está querendo trocar pessoas, E sim, ela muitas vezes quer identificar quais são as falhas, quais são os gargalos do processo e corrigi-los para que o bom funcionamento da empresa ele siga o seu trajeto. Então, o ideal é que você então acredite nos seus processos, acredite nos processos da empresa. E falando um pouco sobre o mapeamento de processos, inicialmente são feitas entrevistas com todas as áreas, e é necessário então nessas entrevistas que os funcionários também estejam abertos para passar as dificuldades do dia a dia, O mapeamento de processos ele só acontece, ele só vai ser efetivo se o profissional da área X ou Y realmente passar as dificuldades, passar realmente o que ele identifica que são os gargalos do dia a dia do processo, Com este material das entrevistas, de um brainstorm bem feito com as equipes, é necessário então, e a gente consegue fazer os desenhos dos fluxogramas, do processo de cada profissional, identificando também os gargalos e validando, fazendo então as reuniões de validação com as equipes, para que o desenho final seja então aquele objetivo, o estado futuro, aonde eu quero chegar. Só que para percorrer do estado atual para o estado futuro,
tem um longo caminho a ser percorrido, que é, na verdade, o processo que vai ser desenhado, né, para que a gente chegue, então, a ter uma melhor performance, né, nas áreas da empresa. E também, além dos fluxogramas de processo, o ideal, né, é que seja identificado também nesses funcionários quais são os treinamentos faltantes, né, qual é o tipo de qualificação que aquele profissional precisa ter para desempenhar da melhor forma possível a sua atividade, né. Muitas vezes o erro não é que o funcionário não é bom, muitas vezes ele não tem a qualificação necessária para estar naquele cargo, né, e a gente precisa ter paciência, treiná-lo, né, alinhá-lo para que ele então consiga, né, ao longo dos meses ir desempenhando da melhor forma as suas atividades, que ele consiga extrair, né, ou alimentar o sistema da melhor forma para que também você tenha o melhor resultado. Então, a dica de hoje é: acredite nos seus processos, né? Acredite que o mapeamento de processo pode fazer a diferença, porque ele pode sim fazer. Um processo bem mapeado, uma empresa com estratégias bem definidas, com certeza ela vai alcançar o sucesso. Então, compre a ideia dos processos, implante os processos na sua empresa e engaje as equipes para que aquilo que está no papel, aquilo que foi mapeado, aqueles fluxos que foram mapeados, aqueles controles a serem implantados, que eles realmente sejam implantados, né, da forma mais efetiva possível, para que a performance da sua empresa melhore. Essa era a dica de hoje, então até a próxima!